Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. Bem sofrer e mal sofrer. Le Cordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Um militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos, quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as armaduras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sobre o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desprezo, dizei, com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzidos: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. Bem e mal sofrer. Bom, primeiro eu queria falar e deixar bem explicado que antes de nós reencarnarmos, nós temos que fazer uma programação, certo? E nessa programação, nós escolhemos normalmente, que na realidade depende do grau evolutivo. Se é um espírito atrasadinho, ou vamos dizer, no começo da evolução, não generalizando, mas alguns índios, aquelas pessoas criminosos, cruéis, pessoas assim que você vê que a pessoa é bem ignorante também. Esses espíritos, eles não têm muita programação. Então os espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus podem meio do que fazer uma programação para eles, e colocar eles para reencarnar. Mas quando as pessoas começam a adquirir tal grau evolutivo, não muito alto, porque o alto também pode escolher tudo, até o corpo físico. Isso está em livros como os do André Luiz, do Violetas na Janela da Patrícia. Os espíritos evoluídos que têm mérito, não precisa ser muito evoluídos, que têm mérito podem escolher aonde vão reencarnar, o corpo físico e muito mais coisas, tudo, vamos dizer assim. Mas vamos falar da grande maioria que nós temos hoje no planeta Terra. Nós temos que escolher uma programação, e essa programação passa por uma revisão do plano superior, dos espíritos que trabalham para Jesus, em nome de Deus, seguindo todas as leis de Deus.
e eles revisam. Se eles acharem que nós não estamos aptos, não estamos bons o suficiente para passar por essas provas e por essas expiações, ou seja, eles acharem que as pessoas não vão, que a pessoa não vai conseguir superar aquelas expiações, eles não deixam. Eles falam, não, isso aqui está muito difícil, vamos refazer. Então, todos que estamos no planeta Terra, estamos com missões, com provas, com expiações compatíveis com a nossa capacidade. Então, ninguém pode falar essas coisas são muito complicadas para mim, são muito difíceis, porque todos que estão aqui, claro que cada um na sua proporção, cada um na sua evolução. Aquele que não é muito evoluído tem uma prova, tem uma expiação menor. Aquele que é muito evoluído tem uma prova, tem uma expiação maior. Mas todos estão com suas missões compatíveis, com seu caminhãozinho para levar a carga compatível, né? Então, por isso que o Evangelho aí fala sobre essa questão de carregar o fardo, né? Todo mundo está capaz de carregar o seu próprio fardo, não tem desculpa, na realidade. E quando a gente inicia a vida, é o nosso livre-arbítrio e a nossa coragem, a nossa garra, que vai definir realmente se nós vamos vencer esses objetivos ou não, né? Vencer essas dificuldades, né? Na realidade são dificuldades, o que a gente está falando hoje são as dificuldades. Então, a pessoa que está desanimada com a sua prova, com a sua expiação, está falhando gravemente em sua missão. Obviamente que o alcoólatra, o viciado, esses todos estão, os de cigarro também, que eu sempre bato no ponto, porque eu sei que tem muita gente que fuma. Eu não faço isso para maltratar ninguém, pelo contrário, eu faço isso para mostrar para as pessoas, para lembrar que isso está errado, que elas têm que parar de fumar. Por isso que eu falo sempre no Evangelho, não é para o mal, não é para o bem, tá? Porque é possível parar de fumar. Eu fumava antes de ser espírita, né? Antes de conhecer o espiritismo, e parei de fumar. Então por isso que eu sempre bato nesse ponto. Então todas as pessoas que estão mentindo, falando qualquer coisa errada, vamos dizer, elas estão fugindo totalmente da sua programação original. Então vamos dizer, se você tem uma prova, uma expiação, eu vou explicar o que é prova e expiação para ficar claro, né? A prova seria uma opção que você faz para depurar o seu perispírito, para melhorar a sua condição, seu grau evolutivo. E a expiação é o reflexo de algum ato do passado. Então você cometeu um erro, né? Então tem a ação que você fez lá fora, lá fora não, antes, né? Então essa ação ela vai causar um dano, vamos dizer, ação ruim, né? Claro. Então você matou alguém, você roubou alguém, você prejudicou os outros, você extorquiu alguém. Todas essas coisas que nós, infelizmente, fizemos muito no passado, todos nós praticamente, de uma forma geral, elas vêm hoje nos cobrar como uma expiação. Então Deus quer o quê? Que a gente experimente a mesma coisa que a gente fez os nossos semelhantes experimentarem. Para quê? Para aprendermos o quanto isso é errado. Então essa seria uma expiação. É claro que Deus é muito bondoso e dá um belo desconto pra gente. Então quando a gente mata 10 pessoas em uma encarnação, em 2 ou em 3, nós vamos morrer uma só e tá tudo certo. Então vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma prova, por exemplo, uma expiação, começar com a expiação. Então Joãozinho, ele foi um rico. Então durante esse período que ele era rico e poderoso, ele utilizou as suas riquezas e a sua influência para humilhar os outros, para exaltar o seu orgulho, para que as pessoas sejam, vamos dizer, súditos dele. Então ele humilhou todo mundo, utilizou de forma totalmente errada o seu dinheiro, né? E o seu poder que foi dado por ele, permitido para Deus, porque todo dinheiro e poder são de Deus e a gente é usufrutuário, né? Tudo fica na terra, a gente volta e as coisas ficam na terra. Então é óbvio que depois de um período ele pode até ter se ajustado e tudo, mas ele vai ter que passar por uma expiação para poder realmente aprender o que é certo, o que é errado, experimentar na pele o que ele fez as pessoas passarem. Então ele vai reencarnar em uma região pobre, por exemplo, sem chances de sair daquela região. Tudo que ele fizer vai ser difícil para ele,
Claro que se ele se esforçar muito, ele pode sair, óbvio, né? Mas ele vai reencarnar com a inteligência diminuída mesmo, para que seja bem difícil, para que a expiação realmente pegue ele, né? Ele vai ser humilhado, ele vai passar pelas coisas que ele fez as pessoas passarem no passado. Então essa é uma expiação. E o Marcelinho, ele é um espírito que já adquiriu tal grau evolutivo, já está um pouco mais evoluído, então ele pensa, eu ainda tenho um orgulho muito alto, eu precisava desenvolver a humildade. Então o que eu vou fazer? Eu vou reencarnar num lugar pobre, sem muitas chances de crescimento, com a inteligência meio reduzida e tudo mais. Da mesma forma do nosso primeiro amigo. Só que ele não está pagando nada, ele está realmente buscando uma prova para evoluir, para melhorar o seu caráter, o seu perispírito, né? Vamos dizer assim, seu caráter perispiritual. E aí ele opta e vai para encarna com essa prova. Ambos vão evoluir se conseguirem passar, óbvio, né? Se um vira ladrão, o outro vira revoltado, se suicida, isso aí eles não estão falhando, claro, vão ter um monte de débitos piores. Então esse é o problema. Às vezes o cara tá espiando e o cara erra e aí ganha mais débitos, paga um pouquinho, mas cria uma conta maior ainda. Então, no final das contas, se bem sucedido, os dois vão ganhar as mesmas qualidades, certo? Mas voltando agora sobre o bem e mal, o sofrer e etc. Isso quer dizer o quê? Que todos nós estamos aptos para enfrentar as nossas vidas. Eu estou apto para enfrentar a vida do Eduardo, o Felipe está apto para enfrentar a vida do Felipe, a Mariazinha aí do grupo está apta para enfrentar a vida da Mariazinha, cada um na sua condição. Ninguém está na sua casa, ninguém está nessa família, ninguém está nesse emprego, ninguém está nessa cidade, ao acaso. Tudo isso é administrado pelo plano superior. Então todos aqueles que estão chorando, desanimados, desistindo, fugindo, né? Eles estão falhando, eles não estão cumprindo bem a sua programação. É claro que as dificuldades vão vir e vão surgir e vão ser bem complicadas. Eu, por exemplo, passo por expiações bem difíceis, mas, eu não sei, é que eu tenho uma boa ajuda do mundo espiritual, que me mostra e me ilustra que a vida é realmente temporária, certo? A vida física, né? A vida física é temporária, então é como se nós estivéssemos numa linha evolutiva infinita, e uma existência só de 100 anos, 90, 50, 70, não é nada, é muito pouco, é um pedacinho minúsculo. E é claro que cada pessoa vai ver a vida de uma forma diferente. As pessoas mais materiais, que são aquelas que estão mais apegadas às coisas da carne, as menos evoluídas, elas não conseguem ver isso, elas veem o momento da vida agora. Aquelas que estão evoluindo mais, elas conseguem aproveitar melhor essas oportunidades. Mas de qualquer forma, nosso espírito vai sobreviver a tudo isso, né? Então, o que eu aconselho vocês, pela experiência que eu tenho, que eu tive uma bênção de Deus, né? Por poder ter a mediunidade, poder ver espíritos, conversar, conhecer as minhas reencarnações, pois eu conheço muitas reencarnações minhas, mais de 15, né? Então quando você tem um ponto de vista assim, você conversa com pessoas que morreram, você conversa com um espírito às vezes que viveu no Egito, que ele quer se mostrar para você com uma roupa de Egito, e você conhece as suas existências, sabe que você viveu em muitos lugares, você até consegue ver melhor, na verdade, né? Claro, você vê muito melhor a vida da forma mais real, porque você percebe que é muito transitório a vida física, mas mesmo assim, a hora que surge aquele problema que você não estava esperando, aquela porrada da vida, você pensa, meu Deus do céu, e você realmente desanima, né? Mesmo eu, que tive esse privilégio de conhecer o mundo espiritual dessa forma, fico mal, né? Mas a gente tem que entender que se surgiu é porque a gente pode ultrapassar essas dificuldades. Então nós temos que ser fortes e passar por cima mesmo. Por quê? Se nós falharmos nessas expiações, nessas provas, nós teremos que passar novamente. Não vai adiantar nada. Você vai ter que reencarnar de novo numa situação igual a essa. Na verdade, até pior, porque você já tem mais conhecimento. Então, quanto maior o seu conhecimento, mais você vai ser cobrado. Quanto maior o seu grau evolutivo, mais você vai ser penalizado pelo erro. Quando você fizer algo errado, é muito pior uma pessoa que é alcoólatra, um espírito
é um pouco mais evoluído do que um espírito menos evoluído. Ambos estão errados, mas por aquele ter mais evolução, ele vai ser muito mais cobrado. E é por esse motivo que André Luiz ficou 8 anos no umbral, porque ele era um espírito evoluído, óbvio, né? Tanto que hoje ele é quem é em tão pouco tempo, né? Depois de sair do umbral, ele já era um espírito evoluído. Em vez de ele ter feito muito bem, ele fez um pouco mal. Mas aquele um pouco, para um espírito do grau dele, foi muito ruim, né? Muito pesado. Então, pessoal, todos nós vamos ter dificuldades, por isso que a gente está no planeta Terra, porque senão a gente estava num planeta mais evoluído, né? Todos nós vamos passar por desafios e a gente não pode ter medo disso, a gente não pode desanimar, a gente não pode fugir, nós temos realmente que ir para cima. E eu comprovei isso por diversas experiências minhas, que quando você desanima, você recua, você não recebe o auxílio do mundo espiritual de quando, por exemplo, quando você realmente enfrenta as coisas, quando você enfrenta, busca solucionar, busca o resultado bom, né? Claro, sempre ajudando todo mundo, sempre a caridade, o amor e tudo mais. Quando você faz isso, você recebe bônus maravilhosos do mundo espiritual. Ajuda que vocês nem... Nossa, que até podem cortar a sua expiação. Às vezes você tem que passar por uma expiação por muito tempo e por você ter tolerado e superado aquilo, você ganha um bônus e você perde essa expiação. Eu tinha uma gastrite que era de uma expiação bem antiga minha, e eu não sabia porque que eu tinha essa gastrite. Na realidade, eu não tinha parado para pensar, né? Que era uma expiação mesmo, e era muito forte essa gastrite. E eu falava para os espíritos, mas o que é essa gastrite? Eles falavam, não sei. É claro que eles sabiam, né? Mas eles falavam isso para mim porque não queriam falar. Aí um dia, de repente, minha gastrite sarou de uma hora para outra. Eu nunca mais tive gastrite. Eu já tinha ido em milhares de médicos, tomado todos os remédios possíveis, mas não adiantava nada. Os espíritos falaram para mim assim: pode parar de tomar remédio que você não tem mais gastrite. Eu falei, você tá brincando? Eles falaram, eu parei de tomar e realmente não tinha mais. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele me explicou que eu tinha uma expiação, que eu ia viver o resto da minha vida com essa gastrite terrível, terrível mesmo. Mas por algum motivo eles consideraram que por alguns fatores, né? Segundo eles, mérito. Eu não acho que eu tenho mérito nenhum, mas eles falaram que eu tinha um mérito. Eles falaram que eu convivi muito bem com a doença, sem ficar com raiva, sem ficar estressado, porque eu passava noites, claro, porque era horrível. Então essas coisas fizeram com que eles adiantassem muito e realmente pudessem curar minha gastrite e tirar essa expiação de mim. Então é isso, pessoal, agradeço muito que vocês tenham participado do Evangelho. Espero que o Mestre Jesus esteja na casa de todos nós que estamos realizando esse Evangelho, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.